Bem, você já sabe que pode participar dessa nossa conversa, está aí na sua tela um número de celular da Vivo, onde você poderá mandar mensagem de texto. Eu receberei aqui no meu aparelho e farei a pergunta na hora à governadora. Portanto, mande logo, você sabe que logo em seguida vai congestionar, aproveite e mande logo sua contribuição. Governadora, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Mauro, quero desejar para você um 2010 de muito sucesso, de muita prosperidade e uma boa noite ao povo do Pará e desejar também um 2010 de muito sucesso para todo o nosso povo. Governadora, a senhora acaba de chegar de uma inauguração de novos infocentros. É um símbolo de modernidade, é a inclusão digital, eleva os índices sociais, os índices educacionais da população, mas a senhora sabe que na nossa cultura o que dá voto é tijolo e asfalto. A senhora não acha que está um pouquinho diferente do normal? Não, Mauro, eu acho que nós estamos fazendo um processo que não é só de inclusão digital. O Navega Pará é o maior programa de inclusão social que nós temos. É um programa fantástico. Ele é hoje referência para o Brasil, tanto que o presidente Lula vai lançar um programa de inclusão digital e a referência do programa de inclusão digital do governo federal é o nosso Navega Pará. É o nosso programa que é em parceria, inclusive, com a Eletronorte, que utiliza mais de 2.000 quilômetros de cabo de fibra ótica, né, e que faz uma combinação, que eu digo, transporte intermodal também de sinal de internet, porque onde não vai a fibra ótica, aí a partir daquele ponto vai o sinal de rádio, de satélite. Então, nós estamos levando também, Mauro, sim, oportunidade, porque veja bem, quando eu inauguro, como eu inaugurei ainda há pouco, 2 infocentros no bairro da Condor, um na Associação de Moradores da Radional e outro lá no Allan Kardec, nós estamos dando oportunidade também para aquela juventude. Porque veja bem, lá terá um monitor, computadores, com uma sala, com ar-condicionado, onde eles poderão ter cursos de capacitação, cursos de computação, quer dizer, irão se capacitar nessa área digital. Hoje, qualquer emprego exige conhecimento nessa área. Então, nós estamos se investindo nas pessoas para que elas possam ter conhecimento, educação, cursos à distância poderão chegar ali, né? Então, é uma série de oportunidades que nós estamos fazendo. Isso é investir nas pessoas, porque não adianta só eu já ampliei, já fiz concurso para a polícia, já tem 1.500 novos policiais, terão esse ano 2.200, mas se eu não der oportunidade para as pessoas, e o Navega Pará é isso. Você sabe que nós vamos, um dos presentes para Belém é esse, né? Nós teremos 34 infocentros em Belém, além dos que já tem hoje. Neste mês de janeiro serão 26 infocentros e 6 áreas públicas com sinal de internet gratuito. Eu inaugurei já no Bengui, que fica na Associação de Moradores, com raio de 400 metros com sinal de internet. Inaugurei na Estação das Docas, vou inaugurar no Vero Rio, vai ter também sinal de internet. Lá, você que é uma pessoa que luta tanto por Iquaraci, né? Vamos ter também na Orla de Iquaraci, na Praça do Jaú, na Sacramento, e na Praça da Alcide. Mas, infelizmente, governador, ainda atinge um pedacinho muito pequeno da população, né? Que tem acesso ao seu próprio computador. Então, é modernidade o wireless, mas a senhora sabe que a população que dispõe de seu próprio computador é muito pequena. Não, Mauro, porque as pessoas podem acessar até pela internet, pelo celular, desculpa. As pessoas acessam pelo telefone e celular e internet. Mas até para ter um celular com acesso à internet, a senhora sabe, mas eu não estou tirando o mérito do Infocentro não, governador, de forma alguma. Olha, e já que nós estamos em educação... O padre e o pastor lá, quando nós inauguramos o Infocentro na cremação da São Miguel Arcanjo, ao lado da igreja São Miguel Arcanjo, numa parceria com a igreja, o pastor disse que ele e o próprio padre também falaram da oportunidade que isso significava. E ele falou uma frase que me impactou. Ele que nasceu ali, o pastor, que vive ali desde criança, que tem amigos que infelizmente tomaram outro caminho, ele diz que se tivesse um Infocentro, nós poderíamos estar substituindo a arma na mão de um jovem pelos teclados de um computador. Então eu acho que isso é investir no mundo de paz. Sem dúvida, e é um índice de modernidade muito importante. Governadora, nós estamos quase da volta às aulas. Quais as providências que a senhora tomou para que não se repetisse a história do kit? É kit educação, não é? Kit escolar. Kit escolar, que deu tanto problema no ano passado, governadora. Olha, Mauro, eu tenho muita tranquilidade em relação ao kit. Quero te dizer que a minha ex-secretária de Educação utilizou, né, por orientação do seu assessor jurídico, uma licitação feita pela comunicação. Então, foi um erro.
olha, pode ser discutido juridicamente se pode ou não pode. Então, para não entrar nesse debate, agora eu te garanto o seguinte, o kit é importante. Ela utilizou essa licitação, portanto, não foi feito sem licitação, como se diz, né? E as camisetas foram entregues para quem? Para as associações de mulheres, foram entregues para os conselhos escolares, direto para os conselhos escolares é que contratavam. Então, nós geramos emprego e renda em cada município desse estado do Pará. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, esse ano nós vamos ter que fazer diferente. Tudo bem, não tem problema, nós não temos nenhum problema, nosso governo é transparente. Já foi feita a licitação? Essa licitação, ela está para ser publicada e nós vamos comprar, este ano vai ser um pouco diferente, nós vamos ter material escolar, né, com caderno, lápis, caneta, né, um kit mínimo de material escolar e vamos ter também as camisetas. Então, Mauro, infelizmente, os jovens do Bolsa Trabalho, outro dia eu inaugurando um Infocentro e visitando uma ação de cidadania ali no Bengui, quando eu fui inaugurar também um Infocentro e o sinal de internet livre no Bengui, né, a diretora da escola do Emaús, onde nós temos já um Infocentro também, me perguntou, quer dizer, governadora, que agora os jovens do Bolsa Trabalho não vão mais poder fazer as camisetas? Eu disse, olha, infelizmente não, é uma orientação, né, de alguns promotores e de alguns juízes. Então, eu não vou já ficar brigando com a justiça, nem com alguns promotores de justiça. Então, eu preferi fazer de outro jeito. Agora, nós vamos deixar de gerar emprego. Mas, o que eu quero dizer para a população é que o kit é muito importante. Sabe por quê, Mauro? Porque tem mãe que simplesmente colocava seus filhos em horários diferentes, porque para usar o mesmo uniforme e à noite ela ficava lá lavando a roupa, colocando para secar, para no dia seguinte os filhos usarem de novo. Então, sabe por quê, Mauro? Porque o tempo que se fazia aqueles livros lindos, sem licitação, você sabe disso, que estão na casa de muita gente por aí, esses livros, né, imensos, maravilhosos, lindíssimos, mas que não servia para o povo, acabou. O dinheiro vai servir para o povo. Então, o kit escolar representa isso. Fazer com que a educação e a condição para que o jovem vá à escola na melhor condição, ele chegue para aquele que mais precisa. Governadora, para o jovem chegar à escola, para o jovem chegar no Infocentro, desculpa, atualmente não está tão fácil, a segurança está meio problemática. Os índices de criminalidade têm aumentado em Belém e no Pará como um todo. Quais as providências que a senhora tem tomado efetivamente para que isso realmente acabe? Não, só o helicóptero focando uma luz lá de cima não resolve, né, Lula? Não, é claro. Mauro, primeiro, eu quero te dizer que índices têm diminuído em relação à violência. Tá? Nós temos uma situação, por exemplo, o nosso governo prendeu muitos traficantes, o nosso governo apreendeu drogas, por exemplo, no ano passado, mas isso é mais função do que da a Polícia Federal. Mas nós não vamos deixar de apreender as drogas. E isso tem uma situação, você cria uma guerra entre quadrilhas e tem uma consequência, o índice de assassinatos aumenta, porque muitos desses assassinatos são guerra entre gangues, entre quadrilhas. Agora, Mauro, o que é que nós vivemos? No estado do Pará, quando eu assumi, há 10 anos, passou 10 anos sem fazer concurso, Mauro. Você sabe que para contratar um policial, eu não faço de forma temporária. Eu tenho que fazer concurso, capacitar. Isso leva de 1 ano a 1 ano e meio. Nós já fizemos o primeiro concurso. Neste início de 2009, tem 1.500 novos policiais. Eu adquiri 1.140, mais de 1.140 viaturas entre carros, motos, lanchas e algumas bicicletas também, por segurança cidadã especialmente. Nós adquirimos coletes, armamento, munição. Então a condição da segurança é outra. Eu tive que reformar delegacias. Quer dizer, a situação é completamente outra. E agora, neste momento, estão se capacitando 1.370 novos policiais que no mês de junho, no final de maio, se formam, né? E esses policiais, a partir de junho, estarão trabalhando nas ruas do estado do Pará e até o final do ano nós teremos o restante completando mais 2.200 policiais só no ano de 2010. Policiais militares. São 350 mais policiais civis, entre delegados, investigadores, né, que nós teremos também. Então, Mauro, isso é investimento em segurança, mas não é só isso. Porque aí eu concordo que não basta ter mais polícia, mais... A senhora falou agora que promoveu concurso público. Tem telespectador ligando que realmente foram realizados vários concursos, só que a maioria dos concursados não foram nomeados. E
compensação, vários temporários têm sido admitidos. Olha, Mauro, primeiro eu acho que talvez alguém te deu essa informação, mas essa é uma informação completamente equivocada. Completamente equivocada. Só para você ter uma ideia, meu governo já chamou nos 3 anos mais de 30 mil pessoas concursadas. Mais de 30 mil concursados. Mais de 20 mil concursos que foram feitos no meu governo. Cerca de 25 mil. Mauro, só na área da educação foram 17 mil pessoas que foram chamadas. Nós já estamos chamando na área da educação pessoas do cadastro de reserva. Nós temos pouco mais de 300 professores só concursados para chamar. O resto já é cadastro de reserva. Porque as pessoas acham o seguinte, elas não estão no número de vagas, estão no cadastro de reserva, elas acham que elas poderiam ser chamadas. Mas tem pessoas sim, é verdade, até porque nós temos uma situação também, Mauro. Tu sabes que com a lei de responsabilidade fiscal, eu tenho um limite de gastos com o pessoal. Com a crise em 2008, que abateu o orçamento, não só do Pará, mas de todo o país, o que acontece? A crise diminuiu o orçamento, diminuiu a arrecadação, mas o custeio é o mesmo. Então eu tenho um limite de gasto com o pessoal e eu não poderia ampliar. Por exemplo, nós vamos começar a chamar os defensores públicos, estamos chamando também o pessoal que fez concurso para o Centro de Perícias Renato Chaves. Nós vamos fazer, inclusive, outros concursos e vamos fazer concurso até para cadastro de reservas em relação à Secretaria de Saúde. Eu estou chamando concursado a todo momento. Agora, quero te dizer o seguinte, vai ter temporário sempre. Sabe por quê? Por exemplo, um professor sai de licença para fazer um mestrado, um doutorado. Ora, isso é investimento na capacitação deste professor. Isso é investimento em educação, qualificando a educação. Alguém sai de licença maternidade ou sai de uma licença temporária, que ele tem o direito, ele não está se afastando, ele vai retornar. Então, eu não posso chamar uma pessoa para ficar no lugar daquela pessoa que vai retornar. Então, tem um percentual mínimo, mas vai ter sempre alguns trabalhadores nessa. Agora, o que eu quero dizer com tranquilidade é que as pessoas têm que ter um mínimo de paciência. Por quê? Porque esses concursados ainda vão ter muito tempo ainda de validade dos concursos, até 2012, alguns até depois disso. Então, terão tempo para ser chamados. Agora, eu tenho que chamar de acordo com a lei, com as possibilidades do Estado também, é claro, e também de acordo com aquilo que a legislação garante. Então, com certeza, ninguém na história do Pará fez tanto concurso e deu tanta oportunidade para as pessoas, inclusive, ingressarem no serviço público da forma como devem ingressar. Porque, olha, Mauro, eu quero aqui te reconhecer uma coisa. Muitos servidores temporários foram iludidos. Trabalharam, se dedicaram por 10 anos, até mais de 10 anos, e foram enganados, porque disseram para esses servidores que eles poderiam ser efetivados mesmo sem concurso público. Você sabe que isso a lei não permite. E ao mesmo tempo assinaram um acordo na Justiça com o Ministério Público, onde se comprometeram a destratar esses contratos, que se chama contratos precários, né? E se não destratasse, eu pago uma multa de R$20 mil por temporário. Governadora. Então, essa realidade que nós estamos... E a mudança, Mauro, ela não é da noite para o dia. Ela está acontecendo. Essa é uma realidade que nós estamos mudando. Uma realidade que eu peguei de muitos anos, de décadas, e que eu estou mudando. Tem casos meio complicados. O Ofiloiola, de 1.200 servidores, 700 são temporários. Se a senhora for cumprir o que determina a Justiça do Trabalho, o hospital para, diante de todos os problemas que já está enfrentando, que a senhora já explicou diversas vezes, de equipamento aqui, ali e acolá. Agora, quem precisa de radioterapia continua tendo que ir para outros estados do Nordeste? Não, Mauro, de jeito nenhum. Deixa eu te dizer. Primeiro, temos máquinas de radioterapia aqui? Temos. Mas quando eu assumi o governo, há 3 anos estava nos purões da Secretaria de Saúde um acelerador linear que é responsável pela radioterapia. Pois bem, nós tiramos esse aparelho, né, dos purões, nós construímos o local onde ele está sendo instalado, não é uma construção qualquer, não é uma construção de tijolo, tá? Essa é uma construção
e concreto armado, que o Conselho Nacional de Energia Nuclear acompanha, desde o projeto, acompanha a obra, acompanha, e ele é que autoriza, inclusive, o funcionamento, e ele está nos finalmente, eu diria. Nós Mas estamos 3 anos, no momento né, governadora? final. E a doença não aguarda, né? Mas não olha, Mauro, quero te dizer, burocracia. sabe quantos anos tem a máquina de cobalto? 60 anos. É a máquina de cobalto mais antiga do Brasil. E nós vamos poder mudar agora. Nenhum outro governo mudou, mas eu vou mudar. Por quê? Porque a condição que o INCRA me colocou é: instale o acelerador linear. Nós estamos instalando o acelerador linear, mas não é só isso. E depois nós vamos trocar a máquina de cobalto. Por exemplo, eu só estou esperando o INCRA mandar um equipamento para ter radioterapia também em Santarém. Hoje, o Ofir Loyola, ele recebeu, para você ver como, na verdade, ele é um hospital que tem atendido a população, que ele recebeu a certificação de hospital de ensino e pesquisa. Em 2011, eu vou poder formar mais profissionais na área oncológica. Porque, Mauro, a questão do tratamento oncológico e da falta de vagas e da falta até de recursos humanos nessa área, não é um problema no Pará, é um problema nacional. Você sabia que o Ofir Loyola atende gente do Amapá, de parte do Maranhão, de parte do Tocantins e também do Amazonas? Ou seja, eu atendo gente de outros estados do Brasil. O Ofir Loyola é uma referência. Paraenses agora nos últimos 3, 4 meses tiveram que recorrer a outros estados para ter atendimento. Porque as máquinas sempre pararam, Mauro, não é uma novidade. Elas sempre tiveram esses problemas. Sim. Então, o que acontecia? Mas ninguém dava a menor confiança. O que nós fizemos? Nós organizamos aquelas pessoas que estavam com necessidade para serem encaminhadas para o tratamento fora de domicílio, que é uma especialidade de tratamento que existe e que pode ser, assim como outros de outros estados vêm se tratar no Pará, a gente encaminhou para outros estados até que a máquina fosse consertada. Agora, nós vamos fazer melhor. Nós vamos trocar uma máquina, nós vamos colocar uma máquina nova e nós adquirimos também um tomosimulador e uma máquina de braquiterapia. O que é isso? É uma máquina que ela atende alguns tipos específicos de câncer. Como nós também adquirimos e já licitamos, né, a UTI do Ofir Loyola, nós vamos poder melhorar e ampliar as cirurgias. Governadora. Então, nós estamos investindo na saúde, Mauro. Essa que é a verdade. Nós estamos investindo, mas de forma resolutiva. Essa que é a mudança. Não, o problema é que e tem mais doença temporário, só não aguarda. Pois é, Mauro, mas nós estamos agindo, porque esse problema não é só daqui, é o contrário. Eu tirei o problema que era jogado para debaixo do tapete e estou resolvendo. Nós já temos quimioterapia em Santarém, você sabia disso? Isso vamos ter radioterapia, só estamos esperando essa parede. Governadora, no bloco passado eu deixei no ar uma acusação da revista Veja. A senhora precisou ser ameaçada de uma intervenção federal para cumprir mandados judiciais de reintegração de posse. Havia muitos mandados aí sem reintegração, um conflito agrário muito grande em termos de Pará, investimentos indo embora e um conflito permanente, mata um aqui, mata outro ali. Assim. Mauro, confere isso, Guilherme? Isso, mais uma vez, essa revista traz desinformação sobre o Pará, que, aliás, é uma marca dessa revista quando se trata de Pará, é trazer desinformação. Eu não sei também se não traz, inclusive, sobre outros estados, mas sobre o Pará, ela costuma trazer mentiras, falácias, desinformação. E, na verdade, eu encontrei 173 mandados de reintegração por cumprir da Justiça, e o governo anterior não cumpriu. Quem cumpriu o mandado de reintegração foi o meu governo. Agora, Mauro, eu já cumpri mais de 200 mandados, não tem nem 50 mandados de reintegração agora, inclusive com os novos expedidos. Agora, Mauro, nós fazemos isso com os cuidados necessários. Eu não quero mais promover massacres como o de Eldorado do Carajás, que causam, isso sim, faz com que o investimento vá embora, causa uma péssima imagem para o Estado a nível nacional e internacional. E hoje, cada vez mais, o mundo olha para o Pará, olha para a Amazônia, se fala em desenvolvimento sustentável, né? Se vê o Pará como uma boa opção para o desenvolvimento com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, mas se for um Estado onde não se enfrentar os problemas do campo, nós iremos continuar com essa situação. O que nós fizemos? Nós resolvemos enfrentar. Porque, olha, Mauro, eu vou te dizer uma coisa. Nós reconhecemos, sim, que as mudanças, elas
poderiam ser na velocidade bem maior do que nós gostaríamos, como nós gostaríamos que fosse. Mas as mudanças elas não são tão simples. No estado com a complexidade do Pará, as mudanças elas demoram a acontecer. A diferença no meu governo, a gente reconhece inclusive necessidades de mudar de rumo algumas vezes. Olha, não, esse caminho não foi melhor, vamos por outro caminho, porque não tem problema, eu não deixo de reconhecer até erros, Mauro, não tem problema com isso. O que eu tenho a coragem de fazer é de enfrentar os problemas. Então eu enfrentei o problema da regularização fundiária, enviei para a Assembleia Legislativa, foi aprovado o projeto em 2009. Nós enviamos à Assembleia Legislativa, foi aprovado o zoneamento econômico e ecológico naquela escala, 1 para 250 mil, que permite, inclusive, que a reserva legal seja alterada, seja repassada nas áreas que já foram alteradas, que já foram desmatadas, de 80% para 50%. Eu criei o Cadastro Ambiental Rural, que é a porta de entrada da regularização ambiental. Mauro, não se faz paz no campo sem investimento também na área da regularização fundiária e ambiental. E olha, Mauro, deixa eu só comentar uma coisa. Se a carne do Pará, que sofreu um embargo, como sofreu a carne do Pará, ela só saiu do embargo porque nós tínhamos criado mecanismos, nós criamos leis, nós criamos políticas públicas que deram condições do Ministério Público retirar a carne do Pará do embargo. Eu fui lá em São Paulo, reuni com a Associação Brasileira de Supermercados para defender a nossa carne, para defender o emprego do povo paraense, entendeu? Mas, se eu não tivesse feito Cadastro Ambiental Rural, se eu não tivesse feito zoneamento, se eu não tivesse feito plano de proteção, controle e alternativas ao desmatamento, com metas claras de diminuição de 80% do desmatamento legal, se eu não tivesse feito tudo isso, não ia ter, na verdade, não ia suspender o embargo. Então, na verdade, nós cumprimos os mandatos, nós cumprimos com paz, com tranquilidade. Tem um detalhe... Estamos cumprindo, aliás. Sim. A senhora disse que ainda restam 50 mandados, mas isso não está parando, porque os proprietários têm ganho frequentemente na justiça, novas reintegrações, até porque existe a figura do MST. É verdade que a senhora dá apoio a esse movimento? Com cestas básicas, com lona ou coisa parecida? A senhora sabe que tem gangues que usam aquela bandeira. Eu não estou acusando o MST, mas tem gente infiltrada para fazer o quê? Vandalismo, para tirar madeira das fazendas. Madeira é muito mais interessante do que o próprio boi, não é mais rentável. Olha. E nós temos várias imagens, várias fotografias de fazendas que são invadidas por essas gangues, roubam as madeiras e depois saem. Deixa eu falar, que senão tu fala e eu não falo. Deixa eu te dizer. Mauro, vamos diferenciar o que é movimento social e o que é aquilo que é um oportunismo, né, de pessoas, inclusive do crime mesmo, que usam, né, que se dizem movimento, mas não são movimento social. Primeiro que eu tenho um histórico de vida, né, ligado ao movimento social. Eu falei que vim de inauguração de 12 infocentros, no Jurunas, na Condo ali, na Allan Kardec, né, na Radional, na Condo. Quer dizer, isso faz parte, essas áreas fazem parte da minha história de vida. Então eu tenho uma história de vida ligada aos movimentos sociais. Então é claro que eu dialogo com os movimentos. Uma coisa é receber os movimentos sociais, MST, FETAGRE, FETRAF. Outra coisa, Mauro, é permitir excessos de qualquer lado. Isso eu não permito. Tanto é verdade que nós agimos com firmeza, porque quando nós tivemos mais condições, mais policial, nós agimos com firmeza numa série de ações que eu acho que o movimento social se perdeu, parte do movimento social se perde quando ele, por exemplo, interrompe estradas simplesmente porque é um problema que não é de polícia, é um problema de reforma agrária, é um problema que tem que envolver o governo federal, porque envolve o INCRA também, né? Não é um problema só, pelo contrário, sobra para o Estado essas situações. Então, nós agimos com firmeza, nós não permitimos isso. Então, Mauro, ao contrário, nosso governo tem agido com a tranquilidade de levar melhorias através, por exemplo, do programa Campo Cidadão para agricultura familiar, como nunca antes na história. Já beneficiamos 60 mil famílias de agricultores familiares, nós já distribuímos mais de 170 patrulhas agrícolas para melhorar a produtividade no campo.
Quer dizer, eu estou levando, inclusive, a internet para sindicatos de trabalhadores rurais, para colônia de pescadores, até para a aldeia indígena nós estamos levando Infocentro. Então, Mauro, nós estamos investindo no campo para manter o homem no campo, então, mas quando a senhora levar valor o agregado. Sabe separar o MST verdadeiro daqueles que estão infiltrados com certeza, por com Isso certeza. é importante, Sindicato né, de trabalhadores rurais tem Infocentro, colônia de pescadores tem Infocentro. Agora, com certeza, Mauro, nós combatemos a bandidagem, venha ela de onde vier, disfarçada de movimento, porque isso não é movimento. Quem pratica atos ilegais, ilícitos, eu vou ter que combater da mesma forma como eu combato atos ilícitos também de alguns proprietários rurais, que são grileiros de terra. Porque, Mauro, você sabe que o Estado entrou com 80 ações para anular milhões de hectares de terra? Nós entramos na justiça, porque o que tem também de proprietário, que se diz proprietário, mas é grileiro de terra, então nós temos que trabalhar para fazer regularização. Os telespectadores estão nos cobrando para falar de política partidária. Eles gostam de política partidária e eu acho que nós estamos iniciando um ano muito importante, um ano eleitoral. A senhora já é candidata à reeleição, já definido. O seu primeiro oponente também já se lançou, do PSDB, o ex-governador Simão Jatene. Então, pelo menos, já existem 2 candidatos definidos. A campanha, na verdade, já está na rua, tanto a campanha nacional à presidência e, consequentemente, as campanhas estaduais já estão na rua. A senhora já conversou conosco aqui no programa a respeito disso. Uma eleição é como uma melancia, ninguém come sozinho, tem que repartir para conseguir consumir a melancia, não é? Mas esse início de ano, esse início de programação de reeleição, continua meio conturbado, né, governadora? Parece que o namoro com o PMDB ainda não se efetivou. Tem várias declarações de amor. Eu tenho lido, eu tenho visto as mais de 40 entrevistas que a senhora deu em dezembro, com muitas declarações. Mas eu não estou vendo declarações do lado de lá, não estou vendo esse namoro virar casamento. O tempo está passando e os seus opositores estão já em campanha. O que há, governador? Olha, Mauro, primeiro dizer assim, PT é um grande partido, tem legitimidade é essa conferida pelo povo. O PMDB também é um grande partido, tem legitimidade é essa conferida pelos votos do povo. Então, é natural que haja uma relação não muito fácil. Por quê? Porque existe sempre uma disputa de espaço. 2 bicudos não se beijam, governador? Não, não é questão de 2 bicudos. Eu digo que não é uma relação fácil. Mas, Mauro, política também é arte do diálogo. Eu estou dialogando. Né? Eu estou discutindo a relação. Né? Se você falou em declaração de amor, nós estamos discutindo a relação. Eu vou trabalhar. E tenho trabalhado fortemente, tenho conversado com o presidente do PMDB, deputado federal Jader Barbalho, e vou trabalhar para que nós estejamos juntos já no primeiro momento da eleição. Não no segundo turno, como estivemos em 2006. Meu esforço é para isso. Eu vou trabalhar para isso. Vou trabalhar para juntar, porque o PMDB tem memória, Mauro. Eu tenho certeza que o PMDB sabe como foi tratado e como o PMDB desidratou no governo anterior. Mas, governador, ao mesmo tempo, como ele foi tratado. Ao mesmo tempo que a senhora faz essas declarações, que ocorrem esses encontros, a gente vê, por exemplo, o PMDB sair do seu secretariado atirando. Deixou a Secretaria de Obras dizendo que não tinha recursos para nada, nem para alugar o carro, nem para pagar o custeio lá do escritório. Deixa eu te dizer uma coisa. Realmente, o Chicão saiu, eu lamentei, porque é um dos secretários meus que eu tenho uma relação muito boa, o Chicão, ele sabe disso, né? Agora, a crise, ela não é uma coisa fictícia, ela aconteceu no país, e o Pará não é uma ilha, então ela nos atingiu também. Parte desses recursos que nós perdemos pela crise, porque uma parte dos recursos nós perdemos com o CMS, que é o imposto local, veio de repasses federais. E como é que o governo federal nos compensou? Com uma proposta de financiamento. Né? E essa proposta de financiamento, ela precisa da aprovação na Assembleia Legislativa. E esse projeto está na Assembleia Legislativa. E parte dos recursos, inclusive da própria Secretaria de Obras, mas não só da Secretaria de Obras, da Secretaria de Transportes, da Secretaria de Saúde, né? Para o Estado concluir obras que precisaram sim ser paralisadas. As pessoas têm que entender que nós vivemos uma crise, que a mudança no Pará, ela está acontecendo, mas ela
é feita com dificuldade, sim, porque mudar, Mauro, mudar estruturalmente não é simples, entendeu? Então, eu quero te dizer que isso aconteceu e eu não tenho dúvida de que nós vamos aprovar esses recursos, eu tenho certeza, porque tem um compromisso, 366 milhões. É mais ou menos o que o governo passado gastou na tal da alça viária. Pois é, isso vai ser para várias obras importantes. E a senhora não acha que há um desgaste político muito grande para uma coisa assim, para uma obra da alça viária? Desgaste existe, é natural, eu entendo isso. Agora, qual é o nosso papel? O nosso papel é trabalhar para esse diálogo acontecer e o PMDB se sentir confortável no nosso governo. É isso que eu estou trabalhando. Mas o tempo está passando, governadora. Seu opositor está na rua. Mas olha, Mauro, tudo bem, o tempo passa, é verdade, mas eu estou trabalhando, tá? Então me dê também tempo para eu trabalhar, certo? Deixa eu lhe perguntar uma seguinte. Existe hipótese do presidente Lula ou de alguém de Brasília, ministra Dilma, interferir nessa união aqui pelo Pará ou coisa parecida? Olha, Mauro, deixa eu te dizer, o PT, principalmente, e o PMDB são partidos nacionais e estão juntos a nível nacional. Então, é natural, né, que nós tenhamos os nossos companheiros a nível nacional querendo ajudar. É natural isso. Por exemplo, na Bahia a situação está muito mais complicada. Mas a senhora pensa como o presidente Lula? Olha, na Bahia a situação está muito mais complicada. Em Minas Gerais a situação entre o PT e o PMDB é muito mais difícil. Aqui no Pará eu acho que não está tão difícil. Então nós vamos ouvir, mas a definição, quem vai coordenar esse processo sou eu, ao final. Eu junto com o presidente do PMDB, o deputado Jader Barbalho, que são duas lideranças políticas do estado do Pará. Mas a senhora não pensa como presidente. O PMDB indica o vice, mas me manda uma relação de 3, não? Mauro, deixa eu te falar uma coisa. Eu penso, como o meu partido pensa, o Partido dos Trabalhadores, que nós devemos ter a chapa mais ampla possível. Então, ter uma chapa ampla que contemple o PMDB na chapa majoritária, que contemple o PT e que possa agregar outros partidos. Porque é importante, se nós tivermos uma chapa mais ampla, lógico que é melhor. Temos mais gente fazendo campanha. Agora, se para o PMDB for fundamental essa questão da vice, nós vamos dialogar. Pois é, governadora, tem uma pergunta. Nós não estamos fechando as portas. Agora, eu tenho que dialogar com todos os partidos. Tem uma pergunta de um parlamentar do PMDB. Ele diz o seguinte: são 4 cargos majoritários em jogo. O PT já tomou conta de 50%. Mas o PT tem a governadora. Isso. E os outros 2 estão sendo divididos entre o PMDB e uma união do PR com o PTB. Então a senhora está dando a entender a leitura de que o PMDB é do mesmo tamanho do PR e do PTB? Não é essa questão de tamanho, Mauro. O que eu quero lhe falar, e eu repito aqui, o importante é nós agregarmos mais partidos e fazermos para que nós possamos continuar mudando. Porque, Mauro, há quantos anos você ouve falar, você vê nos outdoor, você vê na propaganda eleitoral que vai se fazer uma siderúrgica no Pará? Há quantos anos nós ouvimos falar disso, Mauro? Há dezenas de anos. E continuamos ouvindo, né, Pois é, mas só que agora ela é realidade. Aconteceu agora a siderúrgica, agora aconteceu, inclusive, a audiência pública da Secretaria do Meio Ambiente para discutir o que tem que acontecer, onde deram mais de 2.000 pessoas, ou seja, uma discussão extremamente democrática, participaram até o fim mais de 800 pessoas, 2.000 se cadastraram. E essa siderúrgica ela vai ser realidade, ela vai gerar milhares de empregos, vai verticalizar, enfim, a nossa produção mineral. O seu governo já pagou a desapropriação da área? Já estamos pagando a desapropriação da área, aliás, o Ministério Público acompanhou. O ex-governador Miguel Gabriel fez uma declaração diária do Pará, em que a Vale vai aproveitar a demora dessa licença ambiental e deixar o tempo passar? Não é verdade, é porque ele passou tanto tempo no governo e não fez. É essa que é a questão, Mauro. Esse pessoal que passou todo esse tempo no governo e não fez, está querendo atrapalhar, está querendo atrasar. Imagina, teve deputado federal do PSDB que foi para a audiência pública dizer que é favorável, mas que o governo estava sendo apressado. Governo apressado, lentos foram eles que não fizeram. Agora, eu não tenho culpa. Se o pessoal, quem não fez, eu não posso fazer mais nada. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou atraindo investimento para o Pará. E eu tive o apoio do presidente Lula, apoio da ministra Dilma Rousseff para trazer essa siderúrgica para cá. Foi decisivo o apoio deles. E para isso, Mauro, nós conseguimos atrair outros empreendimentos.
Se passou quanto tempo ouvindo que a inclusão de Tucuruí ia ficar pronta? Vai ficar pronta agora, no meu governo, junto com o presidente Lula. Eu fui lá em Miritituba, lá em Itaituba, onde eu morei com meu filho, onde eu andei naquela estrada e começou a pavimentação da Transamazônica. Começou a pavimentação da BR-163. Nós superamos todas as dificuldades ambientais, né, de questionamentos do Tribunal de Contas, foram feitas outras licitações, mas nós superamos, ou seja, nós temos um governo, Mauro, que enfrenta os problemas, que não esconde para debaixo do tapete, que enfrenta e diz, eu vou verticalizar a produção mineral e conseguir trazer para o Pará uma siderúrgica. Então, e tem mais, e a Vale aceitou a nossa sugestão. Qual foi a sugestão? Vale, na hora de cadastrar as pessoas que vão trabalhar, em primeiro lugar, na construção da siderúrgica, a Vale, até para capacitar estas pessoas que precisarem, eu sugeri à companhia acatou, que se exija que as pessoas comprovem que moram no mínimo 2 anos no Pará, para não vir um monte de gente de fora e o emprego ser para as pessoas de fora. Porque esse esforço todo que o governo tem feito, né, desapropriando uma grande área que vai ser um grande distrito industrial. Mauro, nós estamos criando um distrito industrial em Marabá. Nós vamos atrair várias empresas que já se colocaram, que já vêm para cá. Nós vamos um polo metal mecânico no Pará. Nós vamos falar na história do vice, aí chove pergunta em torno disso, né? O vice se torna muito importante em um segundo mandato da governadora Ana Júlia, porque ela é muito nova. Naturalmente, ela vai se desincompatibilizar para ser candidata na outra eleição. E todos os partidos vão querer ficar no governo para controlar, ou melhor, para estar no poder no momento da sucessão da governadora Ana Júlia. Faz sentido, né, Guilherme? Olha, Mauro, claro que faz sentido. Ser vice é uma coisa importante. Por isso mesmo que nós queremos principalmente discutir, agora, no próximo mandato, né, Guilherme? Sim, porque é um segundo mandato, se nós formos eleitos, né? A gente não pode dizer que é candidato a nada, né, Mauro? Eu só sou pré-candidata, né? Que vai decidir depois. Mas é claro que um segundo mandato de um governante pode acontecer isso. Olha, Mauro, eu confesso para você que eu não estou preocupada agora, nesse momento com 2014. Eu estou preocupada em realmente fazer com que essas mudanças que nós estamos implementando no Pará, como eu te falei, trazer uma siderúrgica para o Estado, né, que vai gerar mais de 20 mil empregos, porque já temos outras empresas que já vão vir. É a verticalização da produção mineral, que é uma empresa que vai ser a Vale, junto com a Aço Cearense, que vai instalar no Pará uma outra indústria de laminados a frio, laminados a quente e galvanizados. Era uma produção, esses laminados, essas placas de aço, a Aço Cearense, atualmente ela importa isso. Quer dizer, e nós vamos fabricar aqui, gerar emprego aqui. Quer dizer, essa transformação, conseguir que o governo Lula, como nós conseguimos junto com o presidente Lula, que que a hidrelétrica do Xingu, que será feita, que 20% dessa energia fique no Pará, que ajude a, por exemplo, transformar lá o minério de Juruti, que hoje já é um projeto importante, esse projeto da Alcoa, né, a exploração da bauxita. Só que a bauxita está saindo e vai lá para o Maranhão para ser transformada em alumínio. Nós queremos que essa transformação de alumínio seja verticalizada aqui. Só que você sabe que para transformar bauxita em alumínio, eu preciso de energia elétrica barata e abundante. Isso só é possível com uma hidrelétrica. Portanto, energia limpa, inclusive. Né? Governadora. Então, como eu estou te falando, por isso a vice é importante. E nós estamos dispostos eu estou dialogando com todos, mas eu estou disposta, como você falou. É importante, eu não estou aqui colocando que o PR é mais importante que o PMDB. Ninguém tem a menor dúvida da importância do PMDB. E nós estamos dispostos a dialogar, porque o importante é o PMDB estar representado e bem representado. Governadora, nós vamos a um intervalo para chegar ao último bloco, mas antes eu queria deixar uma pergunta no ar. Essa história de prisão de adolescente, errar uma vez é humano, né, governadora? Mas não é... Logo depois do intervalo. Estamos de volta ao vivo com Argumento e a nossa conversa com a governadora do estado, Ana Júlia Carepa. A governadora lhe perguntava no bloco passado, são tantas perguntas agora chegando, não é? Eu lhe perguntava sobre a questão da adolescente.
presa novamente. Aquela mesma história que nós já conversamos diversas vezes e tudo mais. Olha, Mauro, antes até de eu entrar nisso, que não é a mesma história, mas eu queria só te colocar uma coisa aqui em relação ao vice, que talvez... A senhora viu a quantidade de perguntas sobre essa história de vice. Então, deixa eu te colocar aqui de forma muito tranquila. Se a questão da vice é isso que é o fundamental para o PMDB, ter essa decisão, eu quero dizer que, por mim, está garantido, não tem esse problema. Então a senhora abre a mão de ter uma chapa ampla? Não estou abrindo mão de ter a chapa ampla. Eu estou querendo discutir com os outros partidos, nós vamos ver que forma nós vamos agregar os outros partidos, que podem ser de várias formas que nós queremos. Então, isso não é um empecilho, isso não será empecilho para mim. E participação, então, estou falando aqui, de forma muito tranquila. Agora nós temos que dialogar, o PMDB também tem que dizer para mim que quer, né? Governadora, tem perguntas aqui? Mas aí eu te respondo essa questão da garota. Deixa eu te falar uma coisa, olha. Não, só para aproveitar, para a gente acabar essa questão de vice. O PMDB também reclama de não participar das políticas do governo. Diz que há um núcleo duro que decide tudo e o PMDB fica só lendo pela imprensa. Olha, deixa eu te dizer, nós não temos nem... Pelo contrário, temos até um conselho político que fazem parte os partidos, faz parte, inclusive, também presidente dos partidos, presidente da Assembleia Legislativa, né, onde nós discutimos também várias políticas públicas. Então, nós temos reuniões do secretariado onde os representantes que foram indicados pelo PMDB participam, todos eles. Então, o PMDB faz um grande... E tem que entender, Mauro, o seguinte, olha, o governo é todo mundo. Não tem, o órgão do PMDB, a política do PMDB. Não, a política de governo. Então, se é um sucesso a política de habitação, a política de abastecimento de água, né, ampliação que nós estamos fazendo em vários municípios do Pará, esse é um sucesso do governo. Se também nós temos problemas na saúde, não é um problema do partido A, B ou C, é um problema do governo que nós estamos enfrentando. Então, nós temos que entender que essa é uma política que nós queremos construir dessa forma, é uma política de todos. E se o PMDB acha que converse isso com a gente, porque não tem... Mauro, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa democrática, se o povo participa, que dirá um partido que está no meu governo. Temos muitas perguntas, vamos lá. Essa história de prisão de adolescente, errar uma vez é humano, né, governador? Mas não é... Logo depois do intervalo. Vamos lá, a garota presa. Mauro, deixa eu te dizer, primeiro, eu respeito o drama humano, nessa situação. Agora, querer comparar as situações são completamente distintas. E são completamente distintas exatamente por causa da atuação nossa. Sabe por quê? Porque nós assinamos um decreto, eu assinei um decreto, depois do que aconteceu em Abaetetuba, impedindo que mulheres ou menores pudessem ficar nas delegacias. Elas são todas encaminhadas para o Centro de Recuperação Feminino, por onde existe presídio feminino, ou nos locais onde as delegacias têm celas femininas, e eu já transformei, Mauro, dezenas, nós temos 59 delegacias novas que eu precisei construir, entre novas e reformadas, que não foi uma reforminha qualquer, foram verdadeiras transformações. Então, onde essas delegacias se localizam, locais distantes de onde tem presídio, nós colocamos cela para mulheres. E colocamos também um espaço para receber os jovens, até esse jovem ser transferido para um local adequado, porque o jovem não fica preso em delegacia. Mas o que aconteceu nesse caso é preciso que as pessoas entendam que é completamente distinto. A jovem foi presa, foi levada lá na seccional, foi levada porque ela foi pega furtando, tá? Pois bem, ela não disse o nome certo dela, ela não quis declarar os nomes dos seus familiares, ela negou que fosse do Pará, pelo contrário, disse que era de outro estado. A delegada o que fez? Né? A delegada prendeu, mas também comunicou e abriu inquérito. Por quê? Porque o crime de furto, Mauro, diferente inclusive do que disseram alguns advogados, o crime de furto, ele tem pena de 1 a 4 anos. Então, quando é acima de 2 anos, tem que abrir inquérito. Não pode simplesmente fazer um termo circunstanciado e deixar ela embora. Não podia fazer isso.
Então foi cumprido, todos os passos foram cumpridos. A delegada, inclusive, comunicou à Defensoria. A Defensoria Pública pediu o relaxamento da prisão desta jovem. Veja bem, a Defensoria entrou com pedido de relaxamento. E quem é que manteve a prisão? Foi a Justiça. Mauro, ainda agora me acusaram de que eu não cumpri a Justiça. Eu cumpri a decisão da Justiça, eu mantive a jovem presa. Quando ela chegou no sistema penal, lá na penitenciária, aí ela alegou que era menor. Em nenhum outro momento ela tinha dado esta informação. Quando ela chegou no sistema penal, ela informou que era menor. O que foi feito? Separaram a jovem, colocaram numa ala com pessoas idosas, com pessoas grávidas, para ela não correr risco. Quero dizer que agentes penitenciários na penitenciária feminina são todos mulheres, tá? São todos mulheres. Então, colocamos nessa ala. A SUSIP comunicou e solicitou um exame para o Instituto Renato Chaves, o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, certo? E foi nesse momento também que o juiz depois governadora, deu a ordem para que ela fosse solta e nós cumprimos isso. Então, agora, isso isenta de ter acontecido algum tipo de violência? Não. E nós estamos apurando. Agora, Mauro, querer utilizar um drama humano, entendeu? O drama de uma família, de uma menina que já fugiu 5 vezes de casa, a própria família fala isso, quer dizer, um drama de um ser humano. Nós, inclusive, indiquei para a minha secretária de assistência que desse toda assistência a essa família. Nós temos que ajudar os jovens. Por isso que eu tenho programa como Bolsa Trabalho, um programa como o ProJovem Urbano, um programa como os Infocentros, a inclusão digital, que é exatamente para dar oportunidade para esses jovens, para não acontecer isso com essa jovem. Agora, Mauro, nós cumprimos absolutamente, os atores cumpriram tudo. Nós estamos apurando se houve algum tipo de violência. Na hora que ela foi solta, nem a Defensoria Pública, nem mesmo o Centro de Defesa, o SEDECA, disse que ela teria sofrido maus-tratos. Mas eu quero te dizer que no meu governo não aceito, né? Se houver maus-tratos, nós vamos punir como nós punimos também na outra situação, que é uma situação completamente... Ela não ficou presa junto com homens. Ela ficou presa com mulheres. Agora, eu cumpri uma ordem da Justiça. Eu não posso desrespeitar a Justiça. Governadora, diante do precedente, a coisa ampliou, né? Ganhou uma nova conotação. Mas aí, Mauro, me desculpe, mas aí... A coincidência de ser adolescente, Mauro, de ser mulher, a senhora sabe mas ela não se identificou, ela não disse nem o nome dela, ela não quis dizer o nome da família. Quando acontece isso, você pede um laudo do centro para poder você ver se a pessoa é maior ou não. Ela não se colocou como pessoa, ela não deu essa informação que ela era menor, ela só foi dar depois. Então, Mauro, deixa eu te dizer, eu acho que é um drama humano, eu sou solidária com essa família. Agora, o que está se fazendo é diferente, está se usando politicamente, e isso é lamentável. Isso é lamentável. Se tirou das páginas policiais para as páginas políticas, porque, pelo contrário, esta jovem, ela não aconteceu o que aconteceu com outros, exatamente porque eu não permito. Governadora, campanha, um ano eleitoral, isso é diferente. Tem telespectador lhe perguntando o seguinte: é sabido que culturalmente o tijolo e asfalto rende voto. O seu antecessor ficou correndo no último ano, não conseguiu acabar os hospitais, não conseguiu acabar o hangar, a senhora teve que ocupar. A senhora já prometeu 100 mil casas, sendo que 35 mil esse ano. Dá tempo, governador? A senhora não vai passar a véspera de eleição com obra aí, correndo? Deixa eu lhe falar o que são essas 35 mil casas. São 35 mil casas e melhorias habitacionais. Até para esclarecer, para depois alguém não vir dizer, eu deixei claro. São 35 mil habitações e melhorias habitacionais. Porque nós temos o crédito de casa, né? Nós temos milhares de casas contratadas. Então, nós vamos chegar até o final de 2010 com 35 mil entre casas novas e melhorias habitacionais. Tá? Então, para a gente deixar claro, entre casas novas, provavelmente nós chegaremos a mais de 15 mil, né, dessas casas. E uma outra grande parte será melhorias habitacionais, contratos feitos também, financiamentos de FGTS, que nós vamos fazer. Então, Mauro, isso é real. Nós teremos até o final de 2010, nós vamos chegar entre
colocaram, eu sei que nós colocamos no site 100 mil, pode chegar a 100 mil, mas entre 80 e 100 mil casas contratadas para 2011, também do Minha Casa Minha Vida, e de outras formas de contratação, Mauro, inclusive com apoio do governo do Estado. O governo do Estado licitou, o governo do Estado está subsidiando para aquela população que mais precisa de habitação. Eu inaugurei 360 casas em Santa Isabel. Eu vou inaugurar aqui, Residencial Liberdade, são mais de 2.200, em Marabá. Nós temos Minha Casa Minha Vida em vários municípios do Pará, em Marituba. Nós temos em Castanhal. Em Castanhal são mais de 4.000 habitações, Mauro, quase 5.000. Amanhã é aniversário de Belém, a senhora começou sua atividade como... Não, a senhora não começou como vereadora, começou como deputada... Não, como vereadora de Belém. Fui 2 vezes vereadora de Belém. É verdade, depois a senhora foi vice-prefeita de Belém, foi secretária de obras. Amanhã Belém está fazendo 394 anos. Carece de uma nova estação rodoviária fora aqui do perímetro urbano para impedir que tantos ônibus fiquem congestionando todo esse nosso espaço. Carece de um pronto-socorro metropolitano lá para Marituba, Benevides, para atender todo o interior, que acaba as ambulâncias entrando. Dá uma pena de ver aquele congestionamento ali no trocamento e tanta ambulância pequenininha pitando, já com a pilhinha fraca, né? E não consegue passar, né, governadora? Não consegue porque é um congestionamento geral. Eu vi ontem na imprensa que os primeiros 20 quilômetros da BR-316 é o maior índice de morte no trânsito no país. E nada é feito, nenhuma preocupação não, é nada não. Bem, a senhora está fazendo a Ação Metrópole aqui na então, Pedro Álvares Cabral. Deixa eu explicar, se eu falar, eu claro. Sim, pode não, falar. Deixa eu falar, é o seguinte, essa etapa da Ação Metrópole é uma etapa, como eu falei. Esta é uma etapa apenas da Ação Metrópole. A Ação Metrópole é outro projeto travado, outro projeto anunciado, propagandeado, inclusive muitos políticos se elegeram falando da Ação Metrópole e ele não tinha saído do papel. Quem está tirando do papel, Mauro? Nós estamos tirando do papel. Por isso que eu falo, a mudança ela está acontecendo, Mauro. Nós resolvemos enfrentar, ter coragem de fazer, de buscar financiamento para fazer. Então, a obra não é só o elevado da Pedro Álvares Cabral com a Júlio César. Essa é uma das obras. É o elevado, é também a Avenida Dalcídio Jurandir, né, que é a continuação da Independência. Eu proponho que seja Dalcídio Jurandir em homenagem ao nosso grande escritor paraense Marajoara, né? Que é a continuação da Independência, é toda a revitalização da Arthur Bernardes, inclusive com ciclovia. Tá demorando, mas é também, né, Mauro, não é só isso não. Nós estamos fazendo drenagem, nós estamos colocando esgoto na casa das pessoas, nós estamos fazendo regularização fundiária, nós vamos construir uma praça na Pratinha, nós vamos construir um parque aqui, junto do elevado, com quadra de esporte, com anfiteatro, com centro comunitário. Mauro, isso é uma obra que não é uma obrinha qualquer, é uma obra que atinge milhares de pessoas, que vai beneficiar milhares de pessoas, mas isso é uma etapa. Qual é a outra etapa? Nós temos a outra etapa, que vai ser a continuação da João Paulo II, duplicação da perimetral, aí é um recurso federal também, que já foi aprovado, mas eu estou aguardando a liberação do governo federal, duplicação da perimetral e o túnel. E isso tudo faz parte de uma etapa. A segunda etapa qual é? Nós estamos, junto com a JICA, Agência de Desenvolvimento do Japão, discutindo um financiamento de mais de 400 milhões de reais. Aí vai investir nos corredores da Almirante Barroso, BR, aí vai acabar aquela confusão de entroncamento, vai ter os terminais, vão ter os terminais de integração e também Augusto Montenegro. Governador, é um investimento grande, o que mas teria não para é verdade que não, essa segunda etapa, ela não pode ser feita esse ano, nem poderia ser feita. Sabe por quê? Porque eu tenho que fazer essa primeira. Porque eu não tenho como é que eu vou investir no trânsito do Almirante Barroso e do Augusto Montenegro sem ter outras vias? É impossível, é impossível. Então, Mauro, nós estamos trabalhando sim para melhorar o trânsito, o tráfego, gerando emprego na região metropolitana, melhorando a vida das pessoas, porque as pessoas passam 5 horas entre ir e vir do trabalho, num ônibus ou num carro. Isso aí é um absurdo, quer dizer, nós vamos diminuir esse tempo, onde as pessoas vão poder ficar melhor com a sua família, ou estudar, enfim. Então, Mauro, isso daí significa a mudança. Então, nós estamos mudando agora.
essa mudança ela não é da noite para o dia e não pode ser feita, ela é por etapas mesmo. E a segunda etapa, a meta é aprovar o financiamento agora esse ano, inclusive meu secretário de planejamento está indo, né, para o Japão, e nós vamos começar as obras, a meta é começar as obras em 2011, essa obra já da segunda etapa.